Fala galera, meu nome é Jean e esse é o canal Reação. E um dos propósitos desse canal é abençoar a sua vida através de devocionais. De tudo aquilo que Deus tem compartilhado e colocado no meu coração, eu quero compartilhar com você, para que você também tenha uma reação e vá em direção de tudo aquilo que Deus tem para você. E uma das outras coisas que nós vamos fazer aqui no canal é trazer histórias de pessoas. Tudo que Deus fez na vida delas, nós também vamos compartilhar com você. Então se liga no nosso primeiro vídeo e até mais. A Paty Locatelli dispensa apresentações. Minha amiga querida, ela é pastora e também missionária, e uma das pessoas mais alegres que eu conheço. E hoje o meu papo é com ela. Se liga aí. Eu quero voar com você nas alturas. Paty, obrigado por receber a gente. Seja bem-vindo. É uma honra receber você aqui no canal, né? Conhecer um pouquinho da tua história, uma pessoa que admiro muito. E eu vejo que você é uma pessoa muito alegre. E eu queria saber de onde que vem essa alegria sua. Bom, a minha alegria, eu acho, Jean, vem de Deus mesmo. E também de uma família muito alegre. A minha família, apesar que sempre foi muito pobre, muito humilde, mas sempre teve alegria na casa, sempre teve unidade, sempre comemos em volta da mesa, e o meu pai era muito alegre, minha mãe muito disciplinada, então acho que essa alegria já veio da família, e depois quando eu encontrei a Cristo, essa alegria se tornou verdadeira na minha vida, né? Sem precisar de muita bebida, sem precisar de outras coisas que possam me alegrar, como a minha família era acostumada antes. Que legal. E no caso, você se converteu já menininha, né? Pequenininha. Sim, pequena. Aqui mesmo, do outro lado da rua, tem uma casa. Aqui mesmo. E eu fui até lá por causa de um problema muito sério de saúde que eu tinha. E era um problema espiritual. Então, nós fomos até essa casa, onde tinha, na época, chamado um grupo familiar. Que hoje nós chamamos célula ou grupo pequeno. E foi lá que eu aceitei Jesus com 7 anos de idade. E foi nesse momento que você sentiu que encontrou Jesus, conheceu ele de verdade? Sim, foi ali que eu encontrei. Naquele momento tinha uma paz que eu não tinha sentido nunca na minha vida. Isso com 7 anos de idade? Sim, eu me lembro disso. Que maravilha. Ainda me lembro, olha, faz 41 anos. Mas ainda eu me lembro de quanto tempo eu pude ter na presença de Deus ali nessa casa. E daí nessa trajetória, porque você conheceu Jesus muito cedo, né? Privilégio de poucos isso. Sim. E quando que aconteceu a questão do chamado? Quando você sentiu que o Senhor estava chamando você para o ministério? Eu acho que foi quando eu encontrei ele, né? Só que eu não entendi, eu ainda era uma criança. O meu discipulador era o pastor Jurandir, ele era um homem bem ruivo, mas era analfabeto. Então, antes de começar a célula, ele sempre me chamava para ler a Bíblia para ele. Então, eu sempre desejei ser ele. Entendi. E ali foi o meu chamado mesmo. Quando eu entendi o meu chamado, eu estava na 8ª série, eu tinha uma professora chamada Ioná, ela era minha professora de história. Engraçado que a gente tinha que fazer um histórico da vida e um histórico do futuro. E quando ela me perguntou o que eu queria ser, na hora eu disse, eu quero ser pastora. Então, naquele momento, eu tive a certeza do meu chamado, que depois se transformou também no chamado de missões, que aí foi um pouquinho mais tarde, quando eu já entendia bem a situação, com uns 25 anos mais ou menos, que eu entendi qual era realmente o meu chamado. Então o chamado hoje seria para missões, pastorar... Isso, ser pastora dentro de missões. Dentro de missões, entendi. E tem algum país específico? Não, é o país onde Deus me leva, mas o meu chamado mesmo é para povos indígenas, não que seja uma tribo indígena, mas como eu já fui para Bolívia, para o Peru, para o Equador, para o Uruguai, são todos descendentes indígenas, né? Inclusive nós, os brasileiros. E em toda essa tua trajetória, assim, né, que de uma longa caminhada já com Jesus, qual que foi o momento mais difícil para você, assim, na fé? Teve algum momento, assim, que deu uma balada, assim, que você teve que se reerguer? Sim, quando eu tive que deixar a minha mãe doente e a minha irmã com deficiência física, mas muito independente, cuidando dela, e eu tive que ir para Bolívia. Entendi. Né? Então foi um desprendimento, eu acho que foi um momento mais difícil, mas um momento
momento mais alegre, que eu consegui me desprender dela, da minha mãe, sabendo que Deus estava cuidando dela Entendi. o tempo todo. Entendi. Que legal isso. Outra coisa que a gente sempre gosta de saber do missionário, né? Porque você teve, digamos, sentiu o chamado quando era criança, mas as coisas foram começar a acontecer lá com 25, Sim, 25, 27 anos, 27 mais ou anos. menos. Entendi. E como que você lidou com essa parte de esperar, Paty? Como que foi pra você esse processo? Foi normal, porque eu não acreditava muito no meu chamado, né? É muito esquisito isso. Aham. Porque quando eu tinha uns 27 anos, eu fui para o primeiro impacto evangelístico com o pastor Fernando. Eu era de outra igreja e a outra igreja não tinha visão de missões, como a primeira igreja. O pastor Fernando, nosso pastor Fernando? Nosso pastor Fernando legal. Camargo. Ele me convidou, eu fui, e lá tinha uma sala de oração. E uma senhora, ela disse para mim assim: olha, minha filha, você vai viajar para os países todos em volta do Brasil, mas vai chegar um dia que você vai atravessar o oceano. Quando ela me disse aquilo, eu não acreditei, porque eu era tão pobre que eu não tinha dinheiro para ir para a praia. E eu pensava: Deus, como que o Senhor vai me levar para países? Mas eu esqueci dessa promessa. Só me lembrei dessa promessa quando eu pisei na Bolívia. Eu me lembrei da promessa de Deus, essa profecia. E realmente isso vai acontecer na sua íntegra agora em novembro. Porque eu conheço todos os países da América Latina fazendo missões. E em novembro eu vou atravessar o oceano porque eu vou trabalhar 1 mês e meio dentro da África, no Senegal, em Dakar, junto com a pastora Simone e com o pastor Fábio. Que legal. E como que tá o teu coração vendo que toda aquela promessa, tudo que Deus falou tem se cumprido agora? Como que tá o coração? Como que tá a expectativa? É maravilhoso. Não posso falar. Agora tem que cortar. Sim, maravilhoso, né? Maravilhoso porque a promessa de Deus, ela se cumpre gradativamente. Por isso que muitas pessoas, elas se desgastam nessa espera. Por quê? Porque elas não entendem os mínimos detalhes dessa promessa. Então, nos mínimos detalhes, Deus me preparou, né? Com muito sofrimento, perdendo meu pai, perdendo a minha mãe, né, para que eu pudesse me desprender de todas as coisas, para que eu me dedicasse somente à obra missionária, né? Então eu amo a minha família, eu amo a minha irmã, que é como minha mãe para mim, a Beth, mas eles não me seguram em nada, né? E eu percebi que durante todos esses anos, Deus foi montando o grande quebra-cabeça dessa promessa maravilhosa que Ele me deu. Por isso muitas pessoas desanimam, porque elas não conseguem perceber os detalhes da promessa se cumprindo. Elas acham que a promessa vai se cumprir naquele exato momento. Mas não, Deus está preparando a gente para isso. No meu caso também é a mesma coisa, né? Eu já vim recebendo algumas palavras há alguns anos já, e eu percebo que exatamente isso, Deus vem montando um processo comigo, Ele está num processo, me dando detalhes, me dando peças de quebra-cabeça. Isso. E realmente o mais difícil de tudo isso é esperar, abraçar o processo e continuar caminhando, né? Isso, porque o processo, você tem que respeitar ele. Então, se você não respeitar, você vai no tempo errado. Sim. E aí as coisas não vão dar certo, porque não é do tempo nosso, é no tempo de Deus. Isso para tudo, não é só para o nosso chamado, é para todas as coisas que acontecem na nossa vida, né? Pois é. E no meio desse tempo da tua trajetória, a gente pode perceber que você já foi usada para abençoar muitos líderes, formar muitos líderes, às vezes até formar missionário. Você tem algum caso em especial que você fala: não, já esse daí realmente eu vi que Deus me usou para abençoar missionário ou abençoar algum líder que hoje está desenvolvendo algum trabalho relevante? Nós temos o curso Mais Missões e nesse curso nós preparamos as pessoas para a obra missionária. É um curso de despertar a pessoa. Muitos vêm, fazem, vão embora, nunca mais aparecem, mas outros persistem conosco. Então a minha própria liderança de missões que trabalha comigo, eles todos começaram muito cedo comigo, né? Tenho pessoas que vieram antes de eu assumir missões, mais missões na igreja, e essas pessoas eu vejo que têm o chamado. Né? Então a gente acredita muito em cada um que está lá conosco. Eu já vi muitos indo fazer a obra, indo para longe, né? E ficando nos lugares. Nós temos muitos casais que fizeram mais missões e estão no processo da SGM, né? Para que sejam missionários da SGM. Então é uma grande alegria.
Que legal, né? A primeira igreja, ela realmente está se tornando um celeiro, né, de missionários para o mundo. Sim, por causa do pastor. O pastor tem um coração missionário, então facilita tudo, né? Uhum. O meu sonho de consumo é trazer o pastor Eduardo para gravar com a gente. Aham, Né? e pode trazer. Ele vai aceitar. Que legal. Eu gostaria de saber qual é o teu propósito de vida. Porque hoje muito a gente vê a nossa geração é muito ansiosa, ela quer saber, descobrir qual é o propósito da minha vida, mas às vezes esquece de um relacionamento com Deus, né? E você já que tem uma caminhada, uma experiência, né, uma intimidade com Deus, como que você definiria o teu propósito? O meu propósito de vida é... O meu propósito de vida, eu creio que é fazer tudo aquilo que ele manda eu fazer. Às vezes, viver com ele é muito louco. Eu acho que por isso que eu sou muito louca. Porque viver com ele, no meu caso, é muito louco. Uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô no Paraguai, outra hora eu tô no Senegal, outra hora eu tô, né, no Equador. Eu vou aonde ele me manda. Né, e faço aquilo que eu acho que ele tá me mandando fazer. Às vezes eu não tenho certeza, mas eu prefiro pecar pelo excesso do que pecar por não fazer. Então meu propósito de vida é esse, é ser feliz naquilo que Deus me chamou e do jeito que Ele me chamou. Né? E ter o coração contente. Eu acho que esse é o segredo da alegria. É ter o coração preenchido e grato a Deus pelo que Ele tem feito. E aí você suporta qualquer coisa que vier sobre a tua vida, porque o teu coração está grato. Que legal. Né? É grato, é muito mais fácil. Sim, não tem, acho que, outra forma, né? E às vezes pode ser que tenha algum missionário, né, nesse processo, às vezes está meio perdido nesse processo. Teria algum conselho que você poderia falar, não, cara, continua firme, ou, né, vai orar? O segredo da gente saber o tempo de Deus é o relacionamento com Ele. Então, a minha dica é, o missionário, qualquer pessoa precisa manter o relacionamento com Deus, para ele entender as ordens dele. E a segunda coisa, obedecer. Aquele que obedece tem saúde. E aquele que não obedece fica doente, espiritualmente, emocionalmente. Então você precisa obedecer. Porque muitas vezes, Jean, a vontade dele não é a minha. Sim, com certeza. Né? Mas eu tenho que obedecer. Sim, ótimo. Eu tenho me dado bem nisso. Tá bom, Paty, muito obrigado. Deus Já foi abençoe. uma bênção conversar com você, Venham conhecer um sempre. pouquinho da tua história. Sim. Obrigado, viu?